Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vós. Bem-vindos à celebração do culto online da Igreja Evangélica Batista de Águeda. Antes de iniciarmos, queremos lembrar alguns anúncios. Às sextas-feiras estamos a realizar as reuniões de oração das 9 da noite até às 9h40 via Zoom. Os links para aceder às reuniões são publicados no grupo eiba.encontro, na aplicação WhatsApp. Gostaria de apelar mais uma vez para que mais irmãos possam participar. Após a reunião de oração, vamos iniciar, já na próxima sexta-feira, via Zoom, o seminário de formação sobre o tema Restauração da Alma. A hora de início é às 21h45 e os links de acesso serão publicados, como habitualmente, no grupo do WhatsApp eiba.encontro. Este seminário está aberto a todos os que queiram participar e não requer inscrição. Semanalmente são colocados os textos de estudo sempre no grupo WhatsApp eiba.encontro. Os textos para a primeira sessão já estão partilhados neste grupo, pelo que podem já começar a ver e a estudar os conteúdos. As várias classes da EBD já estão a retomar a atividade online via Zoom. A classe do primeiro ciclo terá as suas lições aos domingos às 15h30. A classe do segundo ciclo terá as suas lições aos sábados às 16h. Os jovens do terceiro ciclo e secundário têm reunião marcada aos sábados às 16h30. A classe dos adultos inicia já no próximo sábado, dia 6 de março, das 9 da noite às 9h45. Para cada classe existe um grupo no WhatsApp, onde serão partilhados os links de acesso ao Zoom e outras informações relevantes. Se não tiverem acesso ao WhatsApp, poderão entrar em contacto com o pastor de modo a receber os links por outro meio. Na nossa oração diária, lembramos os seguintes motivos. Na semana passada nasceu a Maria, a filha de Raquel e do Tiago, pelo que estamos muito alegres e gratos ao nosso Deus, e pedimos para que Deus possa abençoar muito a vida da pequena Maria. Oremos ainda pelos irmãos doentes e também pelos mais idosos, pelos profissionais de saúde, pelo governo e pelas autoridades, pela saúde espiritual de cada membro da Igreja, pelas classes da Escola Bíblica Dominical Online e pelos alunos do curso básico de discipulado, pelas nossas crianças, adolescentes e jovens, pelo arranque do seminário Restauração da Alma. Finalmente, queremos também lembrar os nossos irmãos que completaram o seu aniversário esta semana. A Laura Matoso, no dia 25, a Dina Morgado, ontem, no dia 27, e o irmão Manuel Pires Duarte, hoje, no dia 28. Para eles, os nossos parabéns e a nossa oração de gratidão pela sua vida e que Deus possa abençoá-los. Fiquemos agora com o prelúdio, preparando o nosso coração para o tempo de culto ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Estamos reunidos em espírito, no mesmo espírito, em vários lugares,
E graças a Deus por termos este meio que nos põe em contacto uns com os outros. O nosso propósito hoje aqui é louvarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Para isso, Senhor, pedimos ao Senhor que nos perdoe os nossos pecados, que nos limpe de toda a maldade e que aceite a nossa oração. Senhor, nós estamos dispersos e pedimos-te, Senhor, que não nos deixes desanimar, que o teu Espírito nos anime a cada dia a pormos as nossas vidas ao serviço do Senhor e que estejamos sempre unidos na mesma fé e orando uns pelos outros. Pedimos-te, Senhor, por aqueles dos nossos irmãos que estão com problemas de saúde, com aqueles que estão sentindo as forças a diminuir. Pedimos por aqueles que precisam da tua ajuda, Senhor, para sustento das suas famílias e pedimos que nos mantenhas unidos, Senhor, sabendo as necessidades uns dos outros. Paizinho, ajuda a cada um conforme a tua sabedoria, pois tu conheces todas as coisas. Aumenta a nossa fé para que nos mantenhamos unidos a ti, que as nossas famílias estejam unidas no teu amor e tu as abençoes e guardas de todos os perigos. Pedimos-te, Senhor, tenhas misericórdia da humanidade e que nos libertes desta pandemia que nos mantém separados e causa muita tristeza e miséria, Senhor. Ó Senhor, ouve a oração do teu povo. Senhor, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, por todas as graças que nos dás a cada dia e tudo aquilo que tu tens como propósito, Senhor, nós sabemos que cumprirás e que os teus propósitos são sempre para benefício das tuas criaturas. Em nome de Jesus, pelos seus merecimentos, é esta a nossa oração. Aceita, Senhor. Amém. Tu és digno de todo louvor.
digno de todo louvor, Senhor, em tua presença. Quero para sempre aí estar, o meu coração deseja de todo se entregar, e somente eu quero adorar. Quão grande és tu, quão grande és tu. És o poderoso Rei, mas vieste em mim reinar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Tudo que há em mim te quer louvar. Tudo que há em mim te quer louvar. Queridos irmãos e amigos, bem-vindos a mais um estudo acerca da origem, da natureza e da missão da Igreja. Hoje iremos estudar sobre o tema do papel da Igreja no reino. A última vez, se lembram, nós estivemos a considerar o conceito de reino e o conceito de povo de Deus. Chegámos à conclusão que a Igreja tem a sua origem no conceito de povo de Deus, que vem exatamente da promessa, ainda no Antigo Testamento, promessa que Deus faz a Abraão de estabelecê-lo como um povo e depois como uma bênção para todas as famílias da terra, e com a promessa de que ele seria o pai não apenas de uma nação, mas de uma multidão de nações. E, portanto, qual é então o papel da Igreja no Novo Testamento, na Nova Aliança? Para que exista um reino, nós já vimos que é necessário então haver um povo, haver uma lei, haver um rei e haver um território. Ora, quando Deus chama Abraão, ele chama exatamente Abraão para lhe prometer um território. Ele começa por lhe prometer uma terra que lhe dará à sua semente, a ele, à sua semente, e promete-lhe que, embora ele tenha que esperar 4 gerações, essa terra acabará por ser da sua semente, dos seus descendentes. Vai ter que esperar 4 gerações. A geração de Abraão, a geração de Isaac, a geração de Jacó e a geração dos filhos de Jacó, ou seja, os patriarcas das 12 tribos. E, portanto, só nessa 4ª geração das 12 tribos dos filhos de Jacó, que vê o seu nome então mudado para Israel, e, portanto, aí é que se cumpre então a promessa da terra prometida. Ora, então Deus promete um território, Deus promete um povo, e esse povo ele liberta exatamente da escravidão do Egito. É a eclesia, aqueles que são chamados para fora do cativeiro, para fora da escravatura do Egito, e também ele entrega a lei. Ele entrega a lei. Ele promete o território, ele constitui um povo, Deus faz tudo isto e entrega também a lei. Pois bem, falta o rei. Mas Deus nem sequer menciona a questão do rei, porque Deus parte do princípio que Ele próprio é o rei. E também em Deuteronômio,
é-nos dito isso no capítulo 1, versículo 17, e também no capítulo 17, os versos 14 a 20, deixam muito claro que o líder supremo, o líder absoluto, isto é, o rei absoluto do povo, independentemente de o povo vir ou não a ter um rei humano, o verdadeiro rei, o verdadeiro líder do seu povo é Deus. É Deus. Ora, mas o povo rapidamente se esquece dessa aliança com Deus, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Um primeiro aspecto que queremos ver na nossa mensagem de hoje é precisamente o aspecto da rejeição da primeira aliança. De que formas é que o povo rejeita na prática a primeira aliança? Quais foram os fenómenos, quais foram os acontecimentos, quais foram realmente os dois principais fatores que o povo de Israel viola, que o povo de Israel corrompe e rejeita e altera na sua relação com Deus, que mostram que o povo rejeita a primeira aliança. Há dois fatores principais, e nós vamos analisar cada um deles. O primeiro fator é a idolatria, em que o povo troca Deus por falsos deuses, os falsos deuses dos povos que habitavam a terra de Canaã, a terra prometida, e eles vão então começar por trocar Deus por esses falsos deuses. O segundo aspecto é a rejeição de Deus como rei. A rejeição de Deus como rei. Eles trocam Deus por um rei ilegítimo. E nós então vamos ver estes dois aspectos. Ora, o primeiro aspecto é precisamente o aspecto da idolatria, que nós já falamos, em que o povo troca Deus por deuses falsos. Eles começam por não purificarem a terra prometida. Deus havia-lhes ordenado que eles, assim que entrassem na terra, eles teriam que exterminar completamente e expulsar completamente todos os povos que se encontravam ali. Eles teriam também que destruir todos os ídolos falsos, todos os falsos deuses que esses povos adoravam. E o que é facto é que eles não fizeram isso. Houve uma ou outra tribo que o fez, nomeadamente penso que a tribo de Judá, mas as outras tribos não o fizeram, não expulsaram, pouparam esses povos e deixaram inclusivamente que eles continuassem a adorar os seus deuses, que eles continuassem com os seus altares erguidos aos seus deuses, e o povo acabou por se contaminar com esses povos, não só porque passou também a ficar influenciado para adorar esses falsos deuses, mas como também porque começou a casar-se, a fazer casamentos mistos, e que, portanto, criaram uma situação de permissividade em que os falsos deuses, os deuses que eram adorados por esses povos, começaram a tornar-se também os deuses desses casamentos mistos, onde havia, portanto, povo misturado, então, com os povos pagãos. Depois da morte de Josué, de Caleb e eventualmente também dos anciãos, dos patriarcas e dos anciãos das várias tribos, daquela geração que ainda se lembrava, portanto, do pacto, da aliança que o povo tinha feito, que Deus tinha feito com Abraão. Portanto, depois de passada essa geração, o povo começou novamente a desviar-se.
E diz assim em Juízes, portanto, depois de haver portanto, a liderança de Josué, Caleb e dos anciãos, vem um período bastante conturbado, em que, não havendo liderança, Deus permitiu juízes na terra e, portanto, Deus deu juízes para julgarem o povo. E esses, no período dos juízes, nós podemos ler o livro de Juízes e vemos lá os relatos todos. No livro de Juízes, no capítulo 3, versículos 5 a 7, diz assim: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e ateus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Os Baalins eram os sacerdotes de Baal, e Astarote, para além de Baal, havia então a Astarote, que era a deusa, uma deusa pagã também. Baal e Astarote formavam um par, um casal de deuses realmente diabólicos, onde inclusivamente a Baal eram sacrificadas crianças, bebés, e portanto foi uma corrupção absoluta e total do povo de Israel no meio daquela mistura. Agora, o livro de Juízes termina com uma expressão, com uma frase, e a frase é em Juízes 21, 25, diz: naqueles dias, isto é, nos dias dos juízes, não havia rei em Israel, mas cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, ou o que parecia reto aos seus olhos. Portanto, cada um vivia a vida a seu belo prazer e fazia como entendia. Mas Deus providencia então, nesse contexto, Deus providencia um profeta. O primeiro profeta, digamos assim, oficialmente aceito pelo povo, o primeiro profeta na história do povo de Israel. Esse profeta é Samuel. E no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, nós podemos encontrar a história de Samuel. Samuel é uma criança dedicada a Deus pela sua mãe, entregue no templo para servir a Deus. Portanto, e Deus confirma Samuel como profeta aos olhos do povo. Portanto, Samuel é considerado pelo povo realmente um profeta, um líder espiritual do povo. E nós depois vemos que Samuel torna-se a consciência, digamos assim, torna-se a voz de Deus, ele é íntimo de Deus, torna-se a voz de Deus para o povo, torna-se a consciência do povo. Ora, a segunda questão, portanto, o segundo fator, e o primeiro fator é o fator da idolatria, de trocar Deus por deuses estranhos. E, portanto, o segundo aspecto é a rejeição de Deus como rei de Israel. Ora, eles já haviam rejeitado Deus como seu Deus, agora vão rejeitá-lo como seu rei. E isto, portanto, acontece por volta do final da vida e do ministério de Samuel. Samuel tem 2 filhos, Joel e Abias. Esses 2 filhos, portanto, foram nomeados por Samuel como juízes do povo, mas o povo vê que Samuel está quase no termo da sua vida. Ele está a pôr os seus 2 filhos, mas está tal como os filhos de Eli, os filhos de Samuel não eram melhores. Eles, portanto, não andavam nos caminhos do Senhor como o seu pai andava. E, portanto, um dia o povo, os anciãos do povo chegam
diante de Samuel, reúnem-se com Samuel e dizem: olha, tu já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Isto está em 1 Samuel 8, 5 a 9, o texto diz: os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Portanto, todas as nações tinham o seu rei, eles também queriam um rei. Mas essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos o rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre o povo. Isto é muito significativo. Samuel fica triste por eles quererem o rei, e provavelmente o primeiro sentimento de Samuel foi: então, mas eles sempre me tiveram como profeta, como voz de Deus, eu sempre fui fiel em comunicar aquilo que Deus queria comunicar ao povo, e agora, portanto, eles não querem que Deus continue a dar profetas, eles querem um rei. Um rei. Então, será que eles já não confiam em mim como profeta? Mas Deus diz: olha, não é uma questão pessoal, não tomes isso pessoalmente. Eles não te estão a rejeitar a ti, eles estão a rejeitar a mim. A verdadeira motivação para eles pedirem um rei é porque eles não querem que eu reine sobre eles. Porque eles já deviam de saber, já deviam de compreender e ter consciência de que eu sou o verdadeiro rei de Israel. Eu sou o rei, eu sou o Senhor. Mas a razão porque eles não querem, porque eles querem um rei humano, um rei que eles possam tocar, um rei que eles possam ver, um rei que possa ir à frente deles nas batalhas. A verdadeira razão disso é porque realmente eles não querem a minha soberania sobre eles. Eles não me querem como rei. Portanto, Deus acaba por consentir que o povo tenha um rei humano, mas avisa das consequências. Ora bem, esta atitude de trocar o verdadeiro rei de Israel, que é o Senhor, por um rei humano, é uma atitude que nos mostra que o povo já está a perder a sua identidade, já não tem consciência, já perdeu consciência de quem ele é como povo, da sua origem, que é um povo especial, fundado pelo próprio Deus, e também um povo, portanto, escolhido para ser uma nação especial, e que, portanto, ele não é um povo como os outros povos. Não pode olhar para si como um povo igual aos outros povos, porque ele tem Deus como seu rei. Ele não precisa de um rei humano, mas eles esquecem-se disso. Então estão a perder a sua identidade, já perderam a sua identidade, não apenas a sua identidade espiritual, mas também a sua identidade política. Porquê? Porque Deus fundou o povo de Israel, a nação de Israel, para ser uma teocracia, isto é, para ser uma nação governada portanto, por Deus diretamente. Uma teocracia, não uma democracia, não um reinado humano, portanto, não uma monarquia humana, portanto, também não qualquer outra forma política de governo, mas uma teocracia. E sempre foi assim, desde o início, na mente de Deus. Mas o povo estava a rejeitar o sistema teocrático, o sistema da autoridade de Deus diretamente sobre o seu povo. Portanto, Samuel denuncia a infidelidade do povo e confirma que Deus é o verdadeiro rei de Israel. Ora, em 1 Samuel 12 e 19, Samuel diz assim: e vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, vós disseste-me: não, mas reinará sobre nós um rei,
sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso Rei. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Portanto, eles tomaram consciência de que era um grande pecado estar a tentar substituir o seu Rei Supremo, Deus, por um rei humano. Ora, depois de Saul, Deus vai escolher 2 outros reis, mas os reis mais importantes portanto, na história do povo de Israel são realmente Davi e Salomão. Portanto, cada um destes reis foi fiel em reconhecer a soberania de Deus sobre o seu povo e em reconhecer que Deus é o verdadeiro rei do seu povo. Ora, aquele que poderia ter sido o reino mais perfeito e abençoado em toda a história da humanidade, por causa do seu pecado e da sua rebeldia e rejeição a Deus, preferiu ser governado por homens imperfeitos e, na sua maioria, corruptos e idólatras. Ora, apenas 4 reis reinaram durante o período em que o reino ainda estava unificado. Depois do reino se ter dividido em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá, reinaram mais 19 reis em Israel, no Reino do Norte, e mais 20 reis no Reino do Sul, em Judá. Isto faz um total de 43 reis em toda a história do povo de Deus. Destes 43 reis, apenas 6 tiveram a preocupação de obedecer a Deus e reconhecer que Ele é o verdadeiro rei do seu povo. Ora, após a morte do último profeta, Malaquias, por volta do ano 400, Deus manteve silêncio absoluto. Durante 400 anos não houve mais profecia nem revelação entre o povo de Israel. Ora, nós vemos que ao longo da história do povo, o povo teve 5 potências, 5 impérios a dominá-lo. O povo foi 3 ou 4 vezes, se contarmos 2 vezes no Império Babilónico, para o cativeiro. E viu as suas cidades destruídas, viu o seu templo destruído, viu a sua capital destruída. Portanto, isto apesar de tantos reis terem passado por ela. Mas só 6 realmente reconheceram Deus como um Deus soberano e o Deus que é o verdadeiro rei do seu povo. Ora, nós chegamos agora a um período a que nós podemos chamar o regresso do rei. Portanto, nós vimos em primeiro lugar que há uma rejeição por parte da antiga aliança. A rejeição de Deus como Deus, substituindo-o por deuses estranhos. A rejeição de Deus como rei, substituindo-o por reis humanos. Agora, nós chegamos então, depois de 400 anos de silêncio, Deus cumpre as profecias que Ele havia feito, cumpre a mensagem que Ele havia dado aos profetas, da promessa do regresso do rei, do verdadeiro rei. E assim, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria o nascimento de Jesus, ele diz o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, seu Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Isto em Lucas 1, 32 e 33.
Portanto, ele reinará eternamente na casa de Jacó, que é Israel, na casa de Israel, e o seu reino não terá fim. O nascimento de Jesus não é mais do que o regresso do rei. O regresso do verdadeiro rei. E isto após 400 anos de silêncio. Ora, o profeta Isaías tinha profetizado também o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento do seu principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. No fundo, o que Isaías estava a dizer é aquilo que reis humanos não podem fazer. O próprio Rei legítimo, o Senhor, fará cumprir a sua aliança com o seu povo. Mas essa aliança que foi rejeitada necessita de uma nova aliança, de um novo pacto. É necessário que o Rei legítimo venha ter com o seu povo diretamente e faça um novo pacto com o seu povo. E qual é a nossa nova aliança? Ora, o Rei legítimo vem pessoalmente então fazer uma nova aliança com o seu povo. Mas esta nova aliança será perfeita e eterna, como disseram os profetas. O seu reino será eterno, não será um reino passageiro, não será um reino que está exposto à injustiça humana, à fragilidade dos seus reis e do seu povo. Não é um reino que possa ser derrotado ou extinguido, é um reino eterno. E agora o Rei legítimo vem cumprir essa aliança. E essa aliança será perfeita porquê? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque será dirigida e cumprida totalmente pelo Rei eterno. Ora, nós vimos que a antiga aliança dependia de duas coisas. A antiga aliança dependia de ser cumprida por Deus, mas também de ser cumprida pelo ser humano, pelo homem, pelo povo que assumiu o compromisso de a cumprir, mas falhou e não a cumpriu. Ora, mas esta nova aliança do Rei Eterno, que é Jesus, e que ele veio para cumpri-la e dirigi-la e cumpri-la nele mesmo. E diz assim em Ezequiel, a profecia diz: e vos darei um coração novo, diz Deus, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E isto é confirmado, esta profecia é confirmada por Paulo em 2 Coríntios 3:3, onde ele diz: porque já é manifesto que vós, diz ele aos Coríntios, à igreja em Corinto, vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ora, portanto, a eclesia da nova aliança é um povo que será ele mesmo transformado no coração, no interior, transformado pelo Rei Supremo, pelo Espírito do próprio Deus, pelo Espírito do seu Rei Supremo, o Rei legítimo. Portanto, esta aliança é perfeita, em primeiro lugar, porque ela vai ser cumprida de ambos os lados pelo Rei dos Reis. Em segundo lugar, ela é perfeita porque vai cumprida por a promessa feita a Abraão. Quando Deus chama a Abraão, Deus faz-lhe a promessa, mas também na promessa está incluído isto. Deus diz: em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Ora, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz em Mateus: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma tem prazer. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Ora, nós sabemos que o povo de Israel se tornou um povo sectarista, um povo elitista, um povo tão exclusivo que não apenas ele se considerava superior, não sendo um povo tão corrupto durante praticamente todo o tempo do Antigo Testamento. Portanto, na sua corrupção, no entanto, ele era um povo elitista. Ele achava-se o povo especial. E, como se achava o povo especial, menosprezava os outros povos, os gentios, os não-judeus. Ora, Jesus vem para cumprir a promessa de Abraão, para que a eclesia, o povo do Novo Testamento, da Nova Aliança, seja um povo que cumpre a promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque essa promessa é uma promessa feita não apenas para o povo judeu, mas para todos os povos. Todos os povos. Portanto, quando nós olhamos para a característica da nova aliança, ela tem como missão cumprir essa promessa de que a Eclesia, o Israel, que é não agora apenas um Israel humano, uma nação humana, mas é um Israel espiritual que engloba todas as nações. No entanto, esta promessa, esta ideia, esta paixão que está no coração de Deus, dele ser o rei de todos os povos, não apenas rei de Israel, mas reconhecido por todos os povos, há de ser cumprida na nova aliança pela Eclesia, pelo povo de Deus da nova aliança. Portanto, o povo de Israel falhou na sua missão de ser uma bênção para todos os outros povos e fazer conhecido Deus como Rei absoluto. Na nova aliança, Jesus vem restaurar a missão do reino, de reconciliar consigo não apenas a nação de Israel, do Israel físico, mas todas as nações. E assim o povo de Deus na nova aliança torna-se o Israel espiritual. O Israel espiritual. Ora, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 18 a 20, esclarece qual é a missão e o papel da Igreja na Nova Aliança, no Novo Testamento. Ela é um papel de embaixadora. Diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Assim, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquilo que Paulo está a dizer, no fundo, é Deus encara o facto de que o primeiro Israel, o povo da primeira aliança, o rejeita como Deus e o rejeita como rei. Ora, o que é que o rei legítimo, ao fazer-se homem, ao vir até nós, vem fazer? Ele vem fazer a reconciliação. Ele vem reconciliar a eclesia, a sua eclesia consigo mesmo. Ele vem reconciliar
a sua eclésia, o seu povo, numa base de uma nova aliança. E como já vimos, essa nova aliança será cumprida por Ele. Será perfeita porque é cumprida por Ele e será perfeita porque cumpre a missão da Igreja, vem ao encontro da missão que Ele deu ao povo de Israel, da promessa que Ele fez a Abraão, de que Ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Ora, o que é então a Igreja no fundo? Paulo diz-nos que a Igreja é a embaixadora do reino de Deus na terra. Nós somos embaixadores. Portanto, a Igreja é uma embaixada do reino. Uma embaixada do reino. Nós crescemos, talvez na nossa tradição evangélica e batista em particular, crescemos ouvindo a expressão uma agência do reino. Eu pessoalmente não gosto da expressão agência do reino. Em primeiro lugar, porque a expressão agência não é bíblica, e em segundo lugar, porque a ideia de uma embaixada do reino está muito mais relacionada com o texto bíblico e é muito mais adequada àquilo que Paulo nos diz. Portanto, a nossa missão de embaixadores do reino, a missão da eclésia, portanto, na nova aliança, é ser embaixada do reino de Deus. Ora, diz Pedro, em 1 Pedro 2, 9 e 10, lembramos novamente este texto, ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a natureza e a missão da Igreja. Uma embaixada do reino que tem como missão anunciar as virtudes, isto é, anunciar Cristo como Rei. E então ele explica no Evangelho de Mateus e na carta aos Hebreus, ele explica à Igreja hebraica na Nova Aliança, no Novo Testamento, explica exatamente esta relação. Tanto o Evangelho de Mateus, como a carta aos Hebreus, como vários escritos de Paulo, também explicam aos nossos irmãos hebraicos o conceito da Nova Aliança. Ora, 4 coisas importantes nós aprendemos acerca da nossa identidade, então, como Igreja. Em primeiro lugar, não temos a nossa origem no Novo Testamento, mas sim no Antigo Testamento, pela nossa relação com Abraão, porque nós somos também a geração eleita, a geração chamada através de Abraão. Em segundo lugar, como Igreja, nós somos o reino, o povo do reino de Deus, o Israel espiritual, salvo dentre todas as nações, povos, raças e línguas, e gerada de uma forma sobrenatural pelo Espírito de Deus. Em terceiro lugar, a Igreja não vive para si mesma, mas para cumprir o reino e cumprir a missão do reino, fazer discípulos de todas as nações. E em quarto lugar, a Igreja é eterna, porque o reino é eterno. Como Igreja do Senhor, tínhamos presente a nossa identidade, tínhamos presente a nossa raiz, as nossas origens, como povo escolhido. E como eclésia no Novo Testamento, cumpramos a missão e a promessa que Deus fez a Abraão, de sermos bênção para todas as nações da terra. Que o Senhor nos abençoe. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés
podem falhar. E ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé. E pelo teu nome vou chamar. Para lá das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar. Pois eu sou teu e tu és meu. No mar tua graça é abundante, as tuas mãos vão me guiar. O medo acampa à minha volta, contudo tu não falharás. E pelo teu nome vou chamar. Para lá das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar. Pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para o lado que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para o lado que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. E por teu nome vou chamar. Do lado das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar. Pois eu sou teu e tu és meu.